Sim, amigos! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um gibi muito legal, inédito no Brasil, um gibi que provavelmente 99% de vocês nunca ouviu falar e que eu tenho que mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Antes de começar, o pessoal que frequenta aqui o Comic Zone há um tempo e que tá por dentro das piadas internas que surgem, né, aqui no canal e lá no nosso grupo, cujo link vai estar aí na descrição, já deve ter ouvido falar sobre o gibi de pole dancing, né, o gibi de stripper. Enfim, não vou explicar qual é a piada, mas tem essa história aí da Comic Zone publicar um quadrinho de stripper e tudo. Cara, pior que existe um quadrinho que é muito bom sobre o tema, que eu li faz pouco tempo, que eu queria compartilhar com vocês, e ele se chama Melody, a história de uma stripper, escrito e desenhado por uma mulher chamada Sylvie Rancourt. Esse quadrinho aqui, ele é muito interessante. A Sylvie Rancourt, ela é uma autora que hoje é uma senhorinha, tá? Mas nos anos 80, ela escreveu e desenhou uma série chamada Melody. E quem é a Melody? A Melody é o pseudônimo que a própria Sylvie Rancourt utilizava quando ela era uma stripper aqui na cidade de Montreal. Então esse aqui é um quadrinho autobiográfico, tá certo? Que foi feito nos anos 80. Ela escreveu e desenhou esse fanzine por muitos anos e ela mesmo vendia isso nos bares em que ela trabalhava, né? Então, no ano de 2015, se eu não me engano, a Joan Quarterly, que é uma das melhores editoras norte-americanas, junto com a Fantagraphics, né, fica aqui na cidade de Montreal, eles compilaram todos esses fanzines, essas revistas que a Sylvie Rancourt fez e publicou esse livrinho aqui, né, que traz Melody completo. Esse quadrinho aqui conta ainda com uma introdução do Chris Ware, em que ele conta a importância da Sylvie Rancourt para os quadrinhos autobiográficos. O Canadá tem uma grande tradição dentro dos quadrinhos autobiográficos, né? É só você pegar o Seth, você pegar o Chester Brown, que já falei dele algumas vezes aqui no canal. Ele escreveu aquele Paying for It, que foi publicado pela Companhia das Letras com o título de Pagando por Sexo, em que ele conta a sua experiência pagando por sexo, né? Foi uma época na vida dele em que ele decidiu que não ia ter mais relacionamentos amorosos e que ia fazer sexo apenas com prostitutas, e ele conta, né, como foram esses anos na sua vida. Tem o Joe Matt, que não é canadense, né, mas é quase canadense, porque ele morou aqui no Canadá ilegalmente por muito tempo, e junto com o Seth e com o Chester Brown formava os três amigos canadenses, né, os três publicados pela Joan Quarterly. Tem uma grande autora, importantíssima, canadense também, que vocês também nunca ouviram falar, que se chama Julie Doucet, e que foi bastante importante, né, para essa cena nos anos 80 e 90, em que ela escrevia os seus próprios quadrinhos autobiográficos, em que ela se expunha e contava a sua vida sexual, né? Ela realmente se abria nesses quadrinhos, e que recentemente ganhou uma compilação também pela Joan Quarterly, que se chama Dirty Plot, né? Plot é a palavra francesa para buceta, né? Chavasca, né? Então, um dia eu vou falar um pouco mais sobre a Julie Doucet, porque acho que vale a pena. Ela é uma grande autora e que depois de muitos anos sem fazer nada, né? Ela meio que abusou do quadrinho, deixou aquilo para lá, tá retornando agora. Então acho que seria uma boa desculpa para falar um pouco mais sobre a autora. Mas enfim, toda essa galera aí existe, é muito importante, mas antes de todos eles havia Sylvie Rancourt, né? A Sylvie Rancourt, ela já é uma senhorinha hoje, evidentemente não trabalha mais como stripper, mas ela ainda vive dos quadrinhos que publicou, né? Todas as feiras de quadrinhos aqui no Canadá, você pode ter certeza, pelo menos nas mais importantes, que a dona Sylvie Rancourt tá lá, né, senhorinha, vendendo os gibizinhos da Melody, né? Então, quando foi em 2015, como eu estava dizendo para vocês, a Joan Quarterly compilou tudo nesse álbum aqui,
que continua, infelizmente, inédito no Brasil. E sobre o que é que ela fala aqui nesse quadrinho? Pois bem, ela vai falar sobre a sua vida, todos os aspectos em torno da profissão de stripper, né? Ela nasceu no interior do Quebec e era uma jovem sem muitas perspectivas profissionais, né? Então veio para Montreal. E qual é a forma mais fácil de ganhar dinheiro aqui em Montreal? É sendo stripper, né? Montreal tem uma cultura de strip clubs, né? Nos anos 40, 50 era apelidada de Sin City, né? Os americanos atravessavam a fronteira para vir passar as noites aí do final de semana aqui em Montreal para conhecer os strip clubs e tudo, porque as franco-canadenses são muito bonitas, né? E tudo, e é uma cidade bem liberal por causa um pouco talvez da herança europeia, não sei. Mas enfim, existe ainda hoje essa cultura de strip clubs aqui em Montreal. Então, quando a Sylvie chegou aqui na cidade, sem muitas perspectivas, precisando ganhar dinheiro, o que é que eu vou fazer? Stripper, né? Vou dançar nos bares. E é isso que ela faz, e ela decide um dia contar toda essa experiência através dos quadrinhos. E a curiosidade é que ela nunca havia feito quadrinhos antes, né? Ela nem era assim uma grande leitora, mas ela estava com vontade de contar essa história. Como é que eu posso fazer isso? Qual a forma mais barata de fazer? Gibi. E é incrivelmente boa a narrativa gráfica dela, principalmente para alguém que nunca, sabe, fez gibi antes. Eu vou mostrar pra vocês um pouco dos desenhos, que não são, sabe, grandes desenhos. É um desenho meio naïve, né? Que é a forma bonitinha da gente dizer que são um desenho feio, né? Naïve vem do francês ingênuo. Mas apesar dos desenhos serem meio feinhos mesmo, né? Dos cenários serem pobres, da perspectiva ser bem mal feita, mas existe um certo charme no traço da Sylvie Rancourt que me lembra bastante o pessoal que faz cordel no Nordeste, né? Que também não tem uma grande formação como desenhistas, mas que pega, faz, e os desenhos têm uma certa característica, sabe? Que torna ele bem interessante. Então, os desenhos, como vocês podem ver aqui, eles são bem interessantes, né? Não são não, o melhor desenho do mundo, mas a narrativa gráfica, a história funciona muito bem. Ela sabe contar, ela domina os quadrinhos muito bem, novamente, para alguém que não tem um treinamento prévio para isso, né? Ela simplesmente queria fazer, sentou, fez e fez muito sucesso, né? Sim, relativamente fez muito sucesso, né? Dentro dessa cena underground, dentro dos bares, né? O pessoal, ela deixou de dançar só para vender os gibis que ela produzia, né? Ou seja, funcionava bem. Então, ela vai contar aqui como foi o seu início. Porque beleza, você chega lá, uma mocinha que nunca dançou na frente de um palco antes, como é que você faz, né? Qual é o protocolo? Qual é a sua relação com o seu chefe, né? Quem é que está por trás da administração de strip club, né? Como são essas relações de trabalho? Como é a relação dela com as colegas? Existe uma competição entre as strippers, né? Como é que rola atrás das cortinas de um strip club? Né? Como é a clientela? Aí ela vai mostrar um pouco do perfil das pessoas que frequentam esses bares, né? Você vai ver que normalmente é uma galera mais velha, uma galera que não está necessariamente atrás de ver mulher pelada, mas quer companhia, gente que conhece o nome, as strippers por nome, que frequenta aquilo dali toda semana, sabe? Como é a relação. Mas assim, claro que também tem os clientes chatos que ela retrata aqui, né? Aqueles caras que fica pressionando as garotas para fazer alguma coisa, mas estão lá no primeiro momento apenas para dançar, né? Até porque prostituição é legal, dançar não, né? Mas aí os caras ficam lá pressionando as garotas. Como é a questão das drogas, né? Porque a gente sabe que é um ambiente em que circula muita droga. O próprio namorado da Sylvie, né, da Melody, que era o seu nome artístico, ele era um drug dealer, né? Ele era um traficante, mas um traficantezinho desse safado. Ela conta muito da sua vida familiar, né, com a sua família que mora no interior, e a vida com esse cara com quem ela morava e com quem ela tinha um relacionamento abusivo, algo que não era muito discutido na década de 80, que é quando esse quadrinho foi publicado aqui. Em nenhum momento ela fala assim, que ela fala que havia um relacionamento abusivo, mas a gente sabe hoje, analisando a relação dela com esse cara aqui,
que era um relacionamento abusivo, né? Que o cara ficava pressionando ela para que ela trabalhasse mais para sustentar a casa, para sustentar a vida de luxo, né, dele, indo comer fora em restaurantes, né? Ele também ficava pressionando a Melody para fazer amizade com as outras strippers, na tentativa de, quem sabe, rolar ali um homenagem a Trois. E spoiler, acontece, né? Ela faz ali um negócio com a amiga dela e o cara que se dá bem. Enfim, cara, a vida dela era muito interessante e tá tudo aqui nas páginas de Melody, né? A diferença é porque eu vou falando e eu vou me lembrando a diferença entre os strip clubs, né? Porque tem strip club que fica no centro da cidade, por exemplo, e que todo mundo quer trabalhar lá porque os tips, né, as gorjetas são melhores, e os strip clubs que ficam um pouco mais afastados, que é o caso da Melody, que são um pouco mais vagabundos. Inclusive, o strip club em que ela trabalhava existe e funciona até hoje, fica aqui perto da minha casa, se chama Sexy Mania, fica na frente de da estação Frontenac, né? Acho que já fui lá algumas vezes. Enfim, mas, cara, é um quadrinho muito, mas muito interessante, um quadrinho histórico, eu diria, né? Porque são os primórdios desse gênero que hoje é relativamente popular, né? Dos quadrinhos autobiográficos, mas que na época da Sylvie pouca gente fazia, né? Então ela foi realmente uma pioneira no gênero autobiográfico, uma pioneira, assim, como uma mulher produzindo quadrinhos, e eu acho que por isso é um quadrinho muito importante que eu espero que, né, veja luz no Brasil em breve, tá? Então espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre Sylvie Rancourt, Melody, e acho que é isso. Agora eu ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.